Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cis. Te convido para tu te inscrever aqui no canal, acionar as notificações e deixar o teu relato, o teu comentário para a gente. Na capa de Metsu.com você encontra os principais destaques da meteorologia no Brasil e no mundo, com alertas, previsão de tempo e clima. Vamos falar então do mapa, da projeção para os próximos 10 dias em todo o território nacional. O que a gente observa de interessante? A chuva diminui muito no Rio Grande do Sul, mas se distribui melhor aqui pelo Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. O Norte ainda segue com volumes maiores, aliás, com destaque em relação às outras áreas do território nacional. Vamos aos detalhes então. Começando pelo Sul do Brasil, em que nesta semana a gente já tem falado, inclusive trouxemos essa informação aqui no canal, da previsão de uma massa de ar mais frio, que vai derrubar a temperatura e afastar as nuvens. É um frio mais seco, mas ainda tem instabilidade aqui entre Santa Catarina, Paraná principalmente, ainda ao longo desta quarta-feira. Na quinta-feira já o tempo começando a limpar. Então, grande parte desses acumulados acontecem até metade desta semana, com projeção especialmente para o Paraná de volumes ainda altos de precipitação, algumas áreas aqui com 50 a 100 milímetros, considerando que desses 10 dias a chuva deve se concentrar nesses próximos 2 dias, na quarta e na quinta-feira. Depois vem um período aí de tempo seco, voltando a chover lá pelo dia 23, 24 de abril. Santa Catarina também, metade norte, algumas áreas de 30 a 50 milímetros, chovendo menos aqui no sul, na casa de 20 milímetros. Norte do Rio Grande do Sul tem possibilidade de chuva agora na quarta-feira, a previsão de uma terça de sol e nuvens. Na quarta-feira tem uma frente fria associada a um centro de baixa pressão atmosférica que vai estimular a chegada do ar mais frio, e nesse processo traz chuva, até pode ter alguma instabilidade eventualmente lá mais isolada, forte aqui nessas áreas, mas não tem impacto importante na maioria das regiões gaúchas. Portanto, devemos ter essa escassez de chuva no centro, no oeste, zona sul, praticamente sem chuva nesses próximos 10 dias. Quando a gente vai para o sudeste, alerta para quarta-feira, ainda a parte da quinta-feira, a frente fria chegando, e principalmente aqui em São Paulo, a projeção de volumes altos aqui na metade sul, em parte do leste, volumes em algumas áreas até de 50 a 100 milímetros, Vale do Ribeira, região do Vale do Paraíba, Grande São Paulo com 30 a 50 milímetros. A gente vê todo esse contorno aqui livrando mais o norte de São Paulo, região de Franca, Barretos, e aqui a divisa com o Triângulo Mineiro, com volumes baixos nesses próximos 10 dias. Expectativa para Minas Gerais, aqui metade sul também com pouca chuva, a não ser Serra da Mantiqueira, algumas áreas aqui com 50 a 75 milímetros. Depois dessa frente fria, com o ar mais frio que vai avançar na retaguarda dela, vai empurrar essa frente fria mais para o norte, e ela vai ficar aqui entre a Bahia, Espírito Santo, norte de Minas Gerais, e por isso poderemos ter uns acumulados mais altos lá e mais dias com instabilidade, com nuvens e provavelmente pancadas de chuva. Então, na quarta-feira mais São Paulo, parte do Rio de Janeiro, de quinta para sexta, e ainda talvez o começo do final de semana, feriadão aí, pensando num cenário de instabilidade e com vários dias de chuva. Espírito Santo tem no norte aí volumes perto de 100 milímetros, aqui está o sul da Bahia, já que eu falo lá no Nordeste, norte e leste de Minas Gerais, norte e nordeste também com 50 a 100 milímetros de precipitação. Na região mais central, nos arredores de BH, a previsão não é de chuva muito volumosa não. Rio de Janeiro aí fica num cenário de irregularidade, chovendo um pouco mais nas áreas litorâneas nesses próximos 10 dias. Quando a gente vai para o centro-oeste, a gente vê que já começa a ficar mais irregular a chuva, num padrão já de outono e inverno, nessa transição. Mato Grosso do Sul tem aqui a atuação dessa frente fria nesta quarta-feira, em parte da quinta, gerando esses acumulados de 30 a 50 milímetros. Essa chuva pode chegar com tempestade, tanto em São Paulo quanto em Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, a gente já falou na semana passada que está diminuindo os volumes de chuva, ainda tem um pouco aqui na faixa norte, com 50 a 75 milímetros, mais na metade sul, essa irregularidade de 5 milímetros, 50 milímetros, então a gente vê uma distribuição bem irregular aqui na metade sul. Goiás também uma irregularidade na distribuição, alguns pontos com volume mais alto, em outros praticamente nada de chuva. Distrito Federal com pouca chuva nesses próximos 10 dias. O Nordeste vai ter essa influência então dessa frente fria, chegando mais para o final desta semana, pode trazer aqui para o sul da Bahia volumes maiores, na casa de 50 a 100 milímetros, mas não é o que a gente vê em grande parte das áreas produtoras aqui do interior, volumes na casa de 25 a 50 milímetros, algumas áreas praticamente sem chuva, centro-leste, nordeste com de 10
a 50 milímetros. A gente tem que lembrar que é um período de 10 dias, portanto é pouca chuva prevista. E a gente vê que começa a diminuir aqui também aquele padrão de ZCIT, em que a gente tinha todo esse mapa vermelho. A gente começa a ver já algumas infiltrações de volumes baixos e fica mais concentrado aqui no norte do Piauí e Maranhão, também parte do Ceará, ainda esses acumulados acima de 200 milímetros, entre 150 e 200 milímetros. No interior, a gente vê esse volume diminuindo aqui no interior do Maranhão, Piauí, algum sinalzinho mais forte de chuva aqui, mas, por exemplo, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, o litoral da Paraíba, do Rio Grande do Norte, com pouquíssima chuva nesse período, mais no interior, no Agreste, no Sertão, aqui tem chuva um pouco mais volumosa e acumulados aí na casa de 50 a 75 milímetros, então de forma mais pontual poderemos ter chuva um pouco melhor distribuída aqui pelo interior e metade sul também do Ceará, alguns pontos com chuva mais volumosa e o oeste de Pernambuco também. Então a gente vê uma grande irregularidade aqui na distribuição da chuva no Nordeste brasileiro. E o Norte ainda tem um pouco daquele padrão de ZCIT, em que a gente tem a zona de convergência intertropical, né, dando detalhamento, Amapá, norte do Pará, a gente vê que Roraima um pouco menos, mas aqui vários pontos do Amazonas com volumes na casa de 200 milímetros, assim como essa área no Pará, no Amapá, ainda preocupa esse cenário. Acre e Rondônia tem chuva já irregular, a gente vê algumas áreas com pouca chuva, mais ao norte de Rondônia, com 50 a 75 milímetros, o Acre no oeste tem volumes um pouco maiores, a região amazônica aqui com volumes, o estado do Amazonas com volumes e alguns pontos de 200 milímetros, diminuindo um pouco mais ao sul do estado. Tocantins já nesse padrão de transição mesmo, a gente vê uma grande irregularidade, algumas áreas com 5, 10 milímetros, outras com quase 100. Então o norte do país ainda concentra os maiores acumulados de chuva e também a maior frequência de instabilidade, mais dias com nuvens, mais dias com pancadas de chuva em toda a região. Então, uma boa semana para todo mundo, siga acompanhando o Metsul.com, nossos canais, e claro, a gente volta aqui também no YouTube para trazer mais informação, alertas, dados aí do frio e de tudo que está para vir nesta semana. Até mais!